Oi gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sei que eu falei para vocês que eu iria gravar mais vídeos, mas devido à correria do dia a dia, a gente acaba priorizando outras coisas e acaba deixando algumas de lado, mas hoje é dia 10 de maio de 2019, sexta-feira, e eu gostaria de fazer esse vídeo para vocês para contar um pouquinho mais da minha vida. Talvez nesse vídeo eu vá abrir meu coração um pouco e compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida e trazer talvez um conteúdo que possa até mesmo ajudar algumas pessoas que passaram por algo semelhante ou pelo mesmo. Então vamos lá. Hoje faz exatamente 10 anos que eu passei talvez pela pior perda da minha vida, que foi a perda do meu pai. E perder um ente querido nunca é fácil, mas eu gostaria de compartilhar alguns fatos sobre essa perda e sobre as consequências dessa perda. E eu repito que nunca é fácil, nunca é bom, mas quando a gente confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que Ele sempre tem o melhor para nós, a gente consegue superar tudo. Então foi assim, eu perdi meu pai num acontecimento muito trágico, foi uma forma bem violenta e injusta. Ele foi morto com um tiro em um assalto de ônibus e foi um choque muito grande para mim e para toda a minha família. E naquela noite, parece assim que o meu pai foi tirado de mim e também o meu chão foi tirado de mim, porque eu fui praticamente criado pelo meu pai, porque eu fui o filho da velhice do meu pai, o caçula, e minha mãe ainda trabalhava. Meu pai, logo depois que eu nasci, ele se aposentou porque ele tinha mais de 50 anos. Então eu praticamente fui criado pelo meu pai e na medida do possível meu pai deu tudo o que eu precisava, até o que eu não precisava, que ele podia, ele me dava. E eu tinha 16 anos na época, então foi como se tivesse realmente sido tirado tudo de mim. Não foi fácil. Eu tava ainda estudando, eu estava no meu primeiro emprego e logo depois que meu pai faleceu, eu fiquei sozinho em casa e eu tive que começar, fui obrigado a ter responsabilidades, cuidar da casa sozinho. E a primeira coisa que foi prejudicada nisso tudo foram os meus estudos, porque eu não consegui conciliar a vida de trabalho, estudo e cuidar da casa, e eu precisava trabalhar. Então a primeira coisa que foi prejudicada nisso tudo foram os meus estudos, e isso me machucou bastante, isso doeu bastante, até porque eu também não conseguia parar nos empregos, eu saía de um, entrava em outro, eu não conseguia ficar e ficava pulando de emprego em emprego, e isso também foi doloroso porque eu via todos os meus amigos da minha idade assim conquistando muitas coisas, tirando carteira de motorista e trabalhando. Sabe quando você vê que parece que todo mundo ao teu redor está progredindo menos você? Foi algo mais ou menos assim que aconteceu comigo. Mas uma coisa que eu aprendi nisso tudo, que me ajudou a superar e sair dessa situação, foi que o vitimismo nunca ajuda ninguém a crescer, a amadurecer. E eu tinha esse costume de me vitimizar e procurar um culpado por tudo que estava acontecendo na minha vida. E quando eu entendi que o único responsável pelas minhas conquistas ou pela falta delas era eu mesmo, quando eu entendi isso, foi que realmente começou o meu processo de crescimento e amadurecimento. Eu fui muito moldado nessa parte, porque eu percebi que meu pai não estava mais aqui e ele não podia fazer mais nada por mim. O único que podia fazer alguma coisa por mim era eu mesmo. Quando eu entendi isso,
Não vou dizer que foi fácil, foi doloroso, mas eu tive que ser realista, eu tive que aceitar e entender, e isso foi muito bom para mim, porque a partir daí eu comecei a evoluir, a crescer, a amadurecer de verdade e comecei a conquistar as minhas coisas sem procurar culpados pela falta das minhas conquistas. Foi assim também que eu amadureci e desde quando meu pai faleceu até 2016 eu morei sozinho e foi a partir desse processo de amadurecimento também que eu percebi, quando eu conheci a minha esposa, eu percebi que eu estava pronto para me casar também, porque eu já tinha adquirido a maturidade o suficiente e senso de responsabilidade o suficiente para cuidar de uma esposa, cuidar de uma família. E de 2009, quando eu perdi meu pai, até 2016, eu morei sozinho, todos esses anos. E eu aprendi muito, eu cresci muito. E nesses anos, é claro que eu não estava 100% sozinho. Eu tive a ajuda dos meus familiares, eu tive a ajuda de muitos amigos. Não vou citar o nome de ninguém aqui porque eu seria injusto se eu esquecesse alguém, mas eu tive muita ajuda, muito apoio moral, muito apoio espiritual também. Nesse tempo eu me agarrei muito à minha fé, eu me agarrei muito a Deus. Nos momentos em que eu estava sozinho, praticamente todos os dias em que eu estava sozinho foram os dias em que eu mais senti Deus próximo de mim, cuidando de mim. E eu sabia que eu não estava 100% sozinho. E então e aí depois de eu consegui terminar meus estudos, eu consegui me firmar nos empregos e eu consegui me casar, e de lá para cá eu tenho evoluído mais ainda, amadurecido mais ainda, aprendido mais ainda. Hoje eu posso dizer que eu cuido de mim, cuido da minha esposa e cuido da minha mãe também, que foi e é a pessoa que mais sofre com tudo isso, com certeza, e é a pessoa que mais precisa de mim. Então, por mim, pela minha esposa e pela minha mãe, eu aprendi, eu entendi que eu precisava ficar firme, não desistir. E só um comentário rapidinho. Durante o tempo em que eu estava sozinho, muitas pessoas se perguntaram como que eu não caí nas drogas ou no álcool ou algo assim. Mas naquele momento eu estava passando por algo tão difícil, por algo tão ruim, que eu não queria nada pior do que aquilo. E eu sabia que se eu fosse procurar consolo em drogas, álcool ou em qualquer coisa desse tipo, eu sabia que só iria ficar pior. Então eu não queria que ficasse pior, eu queria melhorar, eu queria sair daquela situação, eu queria ir para frente e não ir para trás. Então foi por isso também que eu me agarrei mais ainda a Deus. Foi nele que eu encontrei força, foi nele que eu encontrei o consolo que eu precisava, e até hoje. Não vou dizer assim que a data não dói. Dói sim, mas quando eu olho para trás e vejo o tanto que eu cresci, eu sou muito grato, porque muito do que eu coloquei em prática também nesse tempo, eu aprendi com meu pai. Então eu quero dizer para vocês, simplesmente, nesses últimos segundos de vídeo, que uma perda nunca é fácil, nunca é bom, de jeito nenhum. Mas a gente sempre pode aprender algo com todas as situações da nossa vida. Então eu quero dizer para você que se você está passando por algo parecido ou até mesmo pela mesma coisa, eu quero dizer para você, não se vitimize,
porque isso não vai te levar a nada. Apenas aceite e entenda que você é o único responsável pelas suas conquistas e pela falta delas. E corra atrás dos seus sonhos, objetivos, que só assim você vai conseguir amadurecer, você vai conseguir crescer e ir para frente e você vai conseguir vencer. Assim como eu venci, estou vencendo até hoje, você também vai conseguir. É isso, gente. Muito obrigado. Postei mais um vídeo depois de muito tempo, mas me ajudem com seus comentários. Eu quero ler o que vocês têm a dizer sobre isso. E curtam, compartilhem para que mais pessoas vejam esse vídeo e talvez sejam ajudadas por essas poucas palavras que eu disse. E muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe.